Olá, pessoal. Estamos aí para mais um videocast, mais uma oportunidade que o Marcos Gualberto nos dá para a gente se aprofundar no que é essa verdadeira iluminação espiritual, esse despertar da consciência, o que é viver nesse estado natural. Para quem não conhece o Marcos Gualberto, vou falar um pouco dele, falando um pouco de como eu encontrei. Eu venho numa caminhada espiritual há muitos anos e nos últimos anos aí focado nos estudos do Joel, inclusive, né, nesse meio tempo veio esse impulso interno de fazer o canal Luz do Despertar, gravar os áudios dos livros do Joel. E nos últimos meses agora veio algo muito forte internamente que me empurrou para parar tudo, entrar num período de quietude, de silêncio. Inclusive, o Joel também passou por períodos dessa natureza, onde ele se afastou das atividades cotidianas para entrar numa quietude. E aí veio muito forte isso para mim, não entendi no momento por quê, mas respeitei, aceitei e me afastei dos grupos de estudo, do próprio canal. E, passado algumas semanas, tive a graça, né, de ter sido direcionado pelo YouTube para um vídeo do mestre Gualberto falando exatamente sobre esse tema que o Joel nos traz, que é a realização de Deus, que é a iluminação espiritual. Assisti o vídeo e algo me tocou, né? No olhar do Gualberto, eu senti algo diferente e veio um misto de curiosidade, porque ao ler no canal no YouTube no Mestre, ao relato da sua iluminação espiritual, né? Desse despertar da consciência, desse estado natural. E para mim era algo inimaginável que houvesse alguém, um brasileiro, alguém aqui no Brasil que já tivesse atingido esse estado de plenitude. E aí fiquei curioso, mas algo também tocou a minha consciência e lendo os comentários eu vi que tinha encontros presenciais e encontros online de intensivo de final de semana. Que nem eu já relatei nos outros videocasts também, aí participei desse encontro online, que é o final de semana inteiro, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E aí lá no final do domingo eu pude perceber o que está além das palavras, porque o que eu venho buscando há muitos anos, há mais de 10 anos nessa caminhada, eu pude encontrar alguém que já atingiu, já, entre aspas, alcançou isso e pode me guiar. E não me guiando por palavras, mas por esse silêncio, porque no domingo à tarde, depois do sábado inteiro, domingo inteiro, eu vi o quanto esse eu que quer entender, que quer questionar, que quer alcançar alguma coisa, é esse eu ilusório, esse eu falso, esse eu humano, essa identidade egóica. E percebi o quanto esse silêncio, essa presença, que é onipresente, que tanto o Joel nos fala, que é onipotente, que é onisciente, mas ela, ao se expressar através de alguém que transcendeu essa ilusão de um eu presente, esse silêncio se faz. E aí depois disso, venho participando satsangs e mais satsangs, que é o nome dos encontros. Inclusive, participei agora no final do ano, retiro de Ano Novo, e tem agora o retiro de Carnaval. E eu só tenho a agradecer porque é uma graça. É uma graça porque ultrapassa palavras, ultrapassa pensamentos, ultrapassa conceitos. E esses anos me dedicando ao Joel, nos estudos ferrenhos do que ele nos deixou, ele sempre diz para a gente ir além das palavras, além dos pensamentos, além dos conceitos. E sozinho, infelizmente, não estava sendo possível. Embora o ego, na sua safadeza, que eu falo isso, que o ego é safadinho, porque ele se camufla em infinitas formas, inclusive se camufla sabendo a verdade. Eu achava que estava, né, trilhando um belo caminho, mas eu vi como meu eu humano, como esse ego estava forjando e me impedindo ainda mais de perceber esse estado natural, esse silêncio, essa presença, essa quietude. E na tua presença, Gualberto, eu posso, por sua graça, sentir. Me empolguei falando aqui, vamos para uma pergunta aqui. Na realidade, eu quero fazer uma leitura, mestre, de um trecho do livro do Joel, e para o mestre comentar um pouco e aprofundar o que o Joel nos deixou escrito. É o livro A Vida Contemplativa. O Joel fala assim, ó: há demasiados alunos que, porque foram ensinados que eu e o Pai somos um, e que eles são filhos de Deus,
Acreditam que isto é tudo o que é necessário para trazer harmonia à sua experiência. Isso não é verdade. Deve haver um contato real. Deve haver uma experiência real de unidade. Algo deve ocorrer dentro deles que traga a certeza de que eles perceberam a presença. Pode traçar umas palavras sobre isso, mestre? Ok. Notem que coisa interessante ele está dizendo. Alguns alunos, apesar de compreender, de ouvir falar, eu e o Pai somos um, que nós somos filhos de Deus, ele diz, né? Terminam acreditando que isso é suficiente. E ele acaba de dizer que não é suficiente. É necessário uma direta experiência para que isso seja real. Essas são as palavras que ele está colocando, eu coloquei aqui nas minhas palavras. Agora, eu quero investigar isso com você. Como é que essa experiência, na verdade, se torna possível? Essa experiência, ele chamou de experiência, que é eu e o Pai somos um. Me permita agora, nesse momento, tenha um pouco de paciência com a minha linguagem. Eu tenho uma linguagem um pouco diferente da linguagem do Joel. Embora estejamos apontando para a mesma coisa, mas eu gostaria de fazer uso aqui da minha linguagem para colocar isso. O que é possível ser feito ou não fazer para que essa experiência, ele chama de experiência verdadeira de eu e o Pai somos um, se realizar? É importante que nós compreendamos uma coisa aqui. Esse eu e nós, ele vive de experiências. Então, vamos colocar de uma forma diferente a mesma proposta que o João está nos dando aqui. Vamos colocar de uma forma diferente. Esse eu e nós, ele vive de experiências. Eu tenho convidado as pessoas que se aproximam desses encontros a descobrirem nelas mesmas algo que transcende a própria experiência. Isso é possível quando transcendemos o experimentador. O experimentador em nós, ele está à procura de experiências. E é típico do ego buscar experiências. E a experiência maior, que na verdade o ego também ainda está procurando, é a experiência de Deus. Olha que coisa muito complicada nós temos aqui. Nós podemos passar por algumas experiências esotéricas e místicas e acreditar que tivemos uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus implica o experimentador, Deus e a própria experiência. Então está tudo separado. Essa separação, essa divisão entre experimentador, experiência e Deus prova exatamente que você está tendo uma experiência ainda nesse nível. A realidade de Deus, que é a realidade do seu ser, não é mais uma experiência que você, como experimentador, possa ter. Quando Deus chega, você desaparece. Então não fica um experimentador. Então temos que tomar cuidado com isso, porque a gente escuta o Joel e pode acreditar que ele está dizendo que a gente tem que ir em busca de uma experiência. E na realidade eu estou dizendo outra coisa aqui juntamente com o Joel. É necessário que a realidade, que é a realidade de Deus, assuma esse sentido de um eu presente. Então não fica o experimentador. Isso é muito, muito delicado e importante. O sentido de um eu presente em nós é aquele que está sempre experimentando. E tudo que ele experimenta, ele classifica, rotula e guarda como parte do acervo dele, do conhecimento dele. Para depois ele dizer assim: eu senti a presença de Deus, eu vivi a presença de Deus. Repare, é sempre no passado. A experiência é algo que requer sempre a presença de um experimentador que viveu aquilo. E quando nós tratamos aqui da realidade
da consciência de Deus, não estamos falando de algo no tempo. Então não pode ser uma experiência. Tem que ser algo que transcenda, que esteja além de toda e qualquer forma de experiência. O que representa o fim do ego, que é o fim do experimentador. Então, o nosso trabalho aqui é em direção à verdade evidente de que só há Deus. Isso é o fim do experimentador. Isso é o fim da experiência para esse experimentador. E é a presença da revelação de Deus. É Deus se revelando. Talvez você pergunte, mas como isso é possível? Viver essa verdade de Deus sem uma experiência, sem o experimentador. É muito simples. Desapareça. Aí você diz, o que você quer dizer com desaparecer? Apenas tome ciência de que aquilo que o pensamento constrói é parte dele mesmo. E qualquer coisa que o pensamento estruture ainda é parte da ilusão do eu. Como é que a gente faz isso? Olhando. Se você pretende viver a realidade de Deus, não coloque isso como um propósito, como uma meta, como um objetivo. Isso será um objetivo, uma meta e um propósito da própria mente, em busca de uma nova sensação, que depois vai transformar aquilo numa memória e guardar. E isso vai ser agora parte do passado, o que é uma ilusão. O que você precisa é, nesse momento da meditação real, do seu natural estado de ser contemplativo, de pura contemplação, a anulação do sentido de separação entre você e um pensamento, por exemplo, entre você e um sentimento, por exemplo, entre você e uma sensação. Quando a gente elimina esse espaço entre você e o pensamento, quando não há mais esse espaço, o pensamento desaparece, esse você, esse eu desaparece. É quando há o contato com o silêncio, com a ausência do eu. Talvez você esteja dizendo assim, isso é uma coisa muito difícil, muito complicada. Não. Todos nós já tivemos momento de ausência do eu. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você está na beira de uma praia, na beira de um lago, olhando as águas, o céu no fundo, o som do vento soprando, aquele ar puro, uma respiração natural acontecendo, o seu olhar se depara com aquele cenário, com aquele momento, seja na beira de um lago, seja numa praia, e de repente há um esvaziamento completo de todo o conteúdo de pensamento. A mente desaparece. Não fica um só pensamento, não fica um só sentimento, uma só emoção, uma só sensação. Fica o experimentar puro. Não tem o experimentador. Não tem a experiência. É um momento único de ausência do eu. Isso, todo ser humano passa por isso, mas não percebe o valor desse momento. Esse é um momento de contemplação pura, onde só há o experimentar e o ego não está presente. Isso é meditação natural. Todas as crianças e todos os adultos passam por isso. Só que você passa por isso, mas não assume isso como sendo sua natureza, porque você não sabe o que é um trabalho direto para esse assentar desse natural estado que é pura consciência, felicidade, paz, silêncio. Isso é algo indizível, é a presença de Deus. Nesse instante, não há o experimentador e a sua experiência. Não tem como guardar isso. A mente pode depois, 3 minutos depois,
se lembrar daquele instante de ausência de tudo. E aí ela captura e transforma aquilo numa experiência. Então já não tem mais valor nenhum, porque não há mais meditação. É só memória, é só lembrança. Então, o que eu quero lhe dizer é que meditação é a coisa mais natural. É a coisa mais natural. Nós perdemos o contato com a meditação. E assim nós perdemos o contato com a realidade do nosso ser. O nosso eu, o nosso ego, está envolvido num turbilhão de histórias, lembranças, memórias, pensamentos, desejos, medos, projetos, intenções de felicidade, de paz, de amor, nos afastando desse natural estado que está aqui, que você sente quando está fazendo uma trilha, quando chega numa montanha e olha do alto da montanha, quando você chega na beira de uma praia e olha o mar. Nesse momento, quando você olha para um pôr do sol e há um esvaziamento completo do sentido do ego, isso é meditação. O que você Correto. precisa é desse contato. Eu e o Pai somos um. Ali tem eu e o Pai não. Ali desapareceu o sentido do eu e do Pai e de tudo. E só ficou essa coisa inominável, indescritível, que não tem palavras para descrever. O meu trabalho com as pessoas que se aproximam, porque isso me foi dado pela graça do meu mestre, é mostrar para elas que elas podem voltar para casa, voltar para esse natural estado que o Joel chama de eu e o Pai somos um. Isso ele não tirou do nada, são palavras de Cristo. Eu e o Pai somos um, mas é a tentativa do Cristo de colocar em palavra algo que está fora de toda a linguagem. Esse natural estado de ser é o seu estado de consciência pura, sem a ideia de alguém experimentando. E sem a ideia de alguém que capturou aquilo e disse, isso é meu. Quando há real meditação, não fica o meditador. As pessoas têm momentos assim, até de uma forma artificial, elas se sentam por 10 minutos, 15, meia hora, e conseguem um esvaziamento superficial da mente. Mas isso não se estabiliza como seu estado natural. Então, essa prática de meditação, eu não recomendo. O que eu lhe recomendo é agora aqui observar. Não precisa estar na beira de um lago, na beira de um rio, basta estar agora aqui e observar tudo o que quer que se passe e não dar identidade para isso. E não colocando identidade nisso. Você vivencia o experimentar da ausência desse ego, desse mim. Porque o sentido de separação se desfaz quando o pensamento não recebe o pensador. Para aprofundar melhor isso, entra na playlist do canal. A gente tem falado sobre isso. O que é a real meditação na prática? Quando um sentimento surge, não dá identidade a esse sentimento, desfaz a ilusão de um experimentador nesse sentimento. Então, isso não se estabiliza. E olha você de volta de novo ao seu natural estado de ausência de ego, de mim, de eu, de separação. Então, tudo que você está ouvindo aqui é algo para colocar de uma forma efetiva na sua vida. É isso que o Joel está dizendo. Que não basta acreditar, eu e o Pai somos um, e tudo se resolverá. Na verdade, não há nenhum problema, a não ser exatamente essa ilusão do sentido de um eu presente, se separando da experiência e criando confusão. É isso. Eu dou risada aqui que eu lembrei, a gente até já comentou rápido sobre isso em outro videocast da meditação. Embora o Joel fale, inclusive nesse livro, né, a vida contemplativa, é a vida contemplativa, não é apenas um momento de contemplação, apenas um momento de sentar e meditar. Eu fazia muito essa prática da meditação, de parar para meditar. E é engraçado, eu já comentei aqui, porque em vários momentos na vida, por exemplo, com os filhos, com a esposa, meio estressado, eu falava para eles, o pai precisa ir meditar. Eu ia lá para o meu quartinho, me trancava no quartinho, vou meditar.
A meditação não é só naquele momento, a meditação é exatamente agora, né? Agora, quando as circunstâncias da vida estão acontecendo e a gente observar esse que se sente incomodado, observar esse que se sente bem, observar esse que está experimentando, porque é esse experimentador que se divide da experiência aí é a dualidade. Exatamente. A visão da realidade do seu ser é possível quando o experimentador, que é esse que se separa da experiência desse momento presente, não está. Esse momento presente esse instante, é a porta para o seu natural estado de pura consciência, que é o estado de pura presença. O Eckhart Tolle fala maravilhosamente sobre isso. A realidade do seu ser não está no tempo, é a realidade de sua natureza essencial. A minha linguagem é diferente da do Eckhart Tolle, que é diferente da do Joel, que é diferente do próprio Ramana Maharshi, que é diferente de Jesus no Evangelho. A linguagem é diferente, mas você está aqui apontando para a mesma coisa. O Cristo, a consciência é una, é única. O Cristo dizia: olhem os lírios, não tecem, não fiam, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua opulência e glória, se vestiu como um deles. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haver de comer, vestir, beber. Olhe para o ser humano, Gilson. Ele está exatamente fazendo o oposto. Ele está querendo conquistar, realizar, vir a ser, se tornar. O ser humano vive dentro de um movimento interno de ambição, de inveja, de competição, de desejo de realizar coisa, e medo, e muito medo de lhe faltar o pão, de lhe faltar o básico. E o Cristo disse: olha os pardais, vocês valem menos que os pardais, o Pai os alimenta todos os dias. Mas no ego nós temos esse susto, esse medo, porque vivemos nessa condição anormal. Psicologicamente, nós vivemos doentes. O ser humano, ele sofre dessa patologia, como eu tenho dito, a neurose humana. O ser humano é problemático. É a condição do ego, nesse sentido de separação, ele vive numa dor existencial. Ele vive numa dor de solidão, ele vive numa dor de separação, porque ele se vê como alguém que tem que lutar, combater, vencer, triunfar os seus inimigos. Ele tem que comer o pão com o suor do seu rosto, ele tem que matar um leão todos os dias. Esse estado aflitivo do ego, do eu, do mim, isso não existe. Quando você está em seu natural estado, por 21 anos, um trabalho se processou aqui, nesse mecanismo chamado Marcos Gualberto, para que isso ficasse claro. Eu costumo dizer que eu dei muito trabalho para o meu mestre, porque a gente fica brigando, fica discutindo. A gente está diante de algo muito simples. Eu digo simples, não quero dizer que seja fácil. É um trabalho. Tem que haver uma energia nessa direção. Mas é simples o princípio. O princípio é basicamente simples, mas a gente fica brigando até com o princípio, que dirá com essa entrega a um trabalho de forma efetiva. Ô, mestre, poderia falar um pouco sobre essa autoobservação? Essa autoobservação é o simples olhar para o que está agora aqui. Nesse momento, nós estamos conversando, mas essa conversa não é um fenômeno que se separa entre aquele que conversa e aquele que escuta. Então, aqui nós temos uma conversa e temos uma presença de visão. Então, você escuta a fala e assiste o vídeo. Ou nos vemos e nos ouvimos. E nós acreditamos que estamos diante de dois fenômenos.
ou 3 ou 4, ver, ouvir, falar e sentir algo, como a temperatura do ambiente, onde quer que estejamos, você pode estar numa sala ou num quarto assistindo essa fala. Então, acreditamos que todos esses fenômenos estão separados e, na verdade, só há um fenômeno presente. E esse fenômeno compõe toda essa experiência. E a gente simplifica ainda mais. Essa experiência, nela não tem alguém. É só um jogo da consciência. Então você pergunta para mim, o que é esse observar? É apenas se tornar cônscio, de não colocar dentro dessa experiência essas divisões. Eu, você, a visão, a audição, um falando, um ouvindo. Quando nós abandonamos psicologicamente essas divisões arbitrárias e paramos de dividir isso em diversos fenômenos separados, o sentido de dualidade cai, o sentido de separação cai. Então, essa observação é apenas estar cônscio. Quando um pensamento surgir aqui, enquanto a fala estiver ocorrendo, não lutar, não brigar, não deslizar para dentro dele e flutuar com ele, porque aí você se separa. Você criou uma divisão. Você flutuou dentro do momento e viajou para o passado ou para o futuro. Por exemplo, tirando conclusões. Ah, entendi. Você só pode dizer entendi quando outros pensamentos estão dentro da sua cabeça comparando o que você está ouvindo com o que você sabe. Basta isso para você estar se separando da experiência. Então não há autoobservação. É muito sutil esse vício nosso de se separar da experiência para analisar, para entender, para capturar, para fazer alguma coisa. E quando você faz isso, você cai de novo sempre nesse sentido de dualidade. Aqui é só ouvir, porque não tem ninguém falando. Ou aqui é só falar, porque não tem ninguém falando. É só um fenômeno único. O falar e o ouvir é o falar e o ouvir da consciência. Dessa mesma consciência que está presente nessa fala, está presente nesse ouvir, está presente nesse ver. É uma única presença, é uma única consciência, é a consciência da realidade. Então, o que é autoobservação? É estar cônscio desse sentido do eu, sempre querendo fazer alguma coisa com a experiência, tentando escolher uma coisa em detrimento de outra, tentando interpretar, tentando traduzir, tentando rejeitar. Se um pensamento surge na sua cabeça, olhe o pensamento, mas não coloque alguém para rejeitar, para se identificar, se confundir com esse pensamento. É um pensamento. Se esse pensamento surge e ele não encontra alguém para fazer algo com ele, para dizer, já sei, concordo, não, tenho que me livrar. Se ele não encontrar isso, esse pensamento, ele não encontra um experimentador, não encontra um pensador. Ele desaparece. Por que as pessoas, Gilson, não conseguem se livrar de pensamentos, por exemplo, repetitivos? Porque eles são os responsáveis por repetir esses pensamentos. Eles fazem isso de uma forma inconsciente e mecânica, porque eles querem se livrar. Quando você resiste a uma experiência, você é o experimentador nessa resistência. Isso faz com que a experiência se fortaleça. Se você aprender a olhar para a experiência, que no caso aqui é um pensamento que se repete, sem se confundir com o pensamento, você deixa de existir como o pensador, porque não há resistência. O pensamento não encontra espaço para se manter em continuidade, aí ele desaparece. Isso é a arte da meditação. Se livrar de pensamentos é uma coisa muito básica, mas requer a energia de não assumir posição
com relação a esse pensamento. Ouvir aqui é uma arte. Ouvir é só ouvir. Se você está ouvindo e comparando o que está ouvindo com o que você já sabe, você está interferindo. Você está colocando um experimentador e, na realidade, parou de ouvir. Você está analisando, não está ouvindo. Então, é muito sutil como o sentido do ego em nós funciona. E a gente vai descobrindo isso tudo na autoobservação. Quando você se observa, percebe que o que você vê, você julga, você critica, você rejeita, ou você quer para você, ou você quer agarrar, ou você deseja. Você quer sempre fazer alguma coisa que você vê, ou com o que você escuta. Você quer sempre intervir, interferir. Com isso, você sempre coloca o sentido do ego dentro da experiência e se separa para manipular. Quando você faz isso, você está sempre confirmando o sentido do ego dentro da experiência. Como é que você vai ter esse momento de ausência do ego que você agora teve lá na praia, que você teve na beira daquele lago, que você pode ter agora aqui? Se você está o tempo inteiro investindo nessa falsa identidade, nesse modelo de condicionamento psicológico, então a gente tem que desaprender isso. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Gratidão aí por mais esses esclarecimentos, mas que a gente possa ir realmente além do que entender, do que compreender ou do que concluir, mas realmente estar presente, estar consciente. Pessoal, Ok. comentem aí, façam perguntas, deem um like. Isso ajuda o canal a crescer, então é uma forma de vocês patrocinarem o canal. E quem tiver interesse em realmente se aproximar do que o mestre está nos compartilhando, fica o convite aí para participar dos encontros presenciais e online, né? Os satsangs, que significa, né, satsang, encontro com a verdade. Mais sobre isso, Gilson, está lá na playlist no canal. Tem um playlist no canal sobre real meditação na prática. Exatamente. Ok? Tá Gratidão, bom, mestre. gente. Gratidão. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.